Adriana. Boa noite. Vamos para a palavra de Deus. Então, deixa eu fazer uma pergunta que não vai atrapalhar em nada, mas para eu saber mesmo, porque eu vou fazer um link aqui. Quem estava no culto quarta-feira? Levanta a mão para mim. Tá. Vamos fazer o contrário, baixa. Quem não estava no culto quarta-feira? Tá bom. Nossa, a maioria, tá bom. Tudo certo. Nós estamos na quarta falando uma série de parábolas, uma série sobre as parábolas de Jesus, e o Anderson quarta-feira falou sobre a parábola da figueira estéril, que está lá em Lucas 13, pode colocar para nós. Lucas 13, do 6 ao 9. Eu só vou pegar o link dessa parábola, porque o que eu vou falar, na verdade, está um pouco antes dela. O que nós vamos falar hoje a respeito do reino de Deus. Então Jesus contou essa parábola, presta atenção. Então Jesus contou essa parábola, quer dizer que tem alguma coisa antes. A gente já vai ver o que veio antes. Um homem tinha uma figueira plantada na vinha, e ele foi procurar o fruto dela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu procuro um fruto nessa figueira e não acho, corte-a. Por que deixá-la ocupando a terra? Para que deixá-la aqui se ela não dá fruto? O homem respondeu: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. E caso contrário, corte. Então deixou. E vamos lá. Sabe o que é uma vinha, né? Uma vinha. Aqui a gente não chama de vinha, a gente chama de quê aqui? O que a gente tem em casa? Quem tem? O pai e a mãe tinham lá, quando morava em Novo Hamburgo ainda, eles tinham uma parreira. É bom a gente visualizar o texto. No meio da parreira tinha uma figueira. No meio da parreira tinha uma figueira. Conseguiram imaginar uma parreira, gente? Imaginaram a parreira? No meio da parreira tinha uma figueira. Sempre que tinha isso, essa figueira, ela tinha um cuidado especial, ela era uma árvore dentro da parreira ou da vinha. Então essa árvore, ela tinha um cuidado especial. Quem era a árvore? Era Israel. Quem era a figueira? Era Israel. O que era a vinha? O que era a parreira? Eram as nações ao redor. Então a figueira era Israel. O cuidado que Deus tinha com Israel no meio das outras nações. Fez sentido? O cuidado que Deus tinha com Israel no meio das outras nações. Aí Deus olha para Israel e Deus não vê frutos que glorifiquem a Ele. A Bíblia diz lá, Jesus disse lá em Mateus 5:16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Que fruto é esse? Que o dono da vinha e da figueira esperava. Então só para você situar, a figueira era Israel, a vinha era o mundo ao redor, ou as nações ao redor de Israel, podendo estender até o mundo essa ideia. E aí Deus olhava para Israel e não via o fruto. Mas vamos para antes do então, porque essa parábola foi pregada quarta passada, está no Spotify, né? Então se alguém quiser, pode ouvir lá toda a mensagem, só trazendo esse ponto. E antes, no capítulo 13, agora então do versículo 1 ao 5, nós lemos o então está no 6, olha o que Jesus vai dizer aqui para o povo lá. Ele vai dizer o seguinte: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes, onde Jesus estava ensinando, contaram para Jesus que Pilatos, se você acha que Pilatos era uma pessoa mais ou menos, porque ele não mandou crucificar Jesus, ele lavou as mãos e disse para o povo escolher entre Jesus e Barrabás, e o povo escolheu Barrabás. Não pense que ele era um homem razoavelmente bom, não pense que ele era um político, não. Olha o que ele fez aqui. Naquela ocasião, então, os
as pessoas que estavam ali contaram para Jesus que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que eles foram realizar em Jerusalém. Então assim, a Galileia era um pouco distante de Jerusalém. A Galileia, para os judeus, você tem que entender isso aqui também, quando você lê esse texto. Os galileus, eles eram tipo um povo à margem. Os judeus, eles tinham uma implicância com os galileus. É tipo assim, várias vezes, a gente morou na Santo Afonso muitos anos, né? Então eu estava num lugar, e aí a pessoa, sei lá, estava fazendo uma ficha, essa era brabo. Aí eu estava fazendo uma ficha, aí pediu o endereço. Ô gente, vocês não têm noção do orgulho que eu tenho hoje, aqui em Portão, hoje eu moro no centro, entendeu? Como eu gosto de dizer centro. E eu gosto de dizer centro, porque eu disse muitas vezes Santo Afonso, e só faltava as pessoas guardar o celular, sabe? Sabe quando tu dizia assim, o meu endereço é Rua Manágua, 459, era, né? Era 459, Rua Manágua, 459, daí eu não falar, bairro Santo Afonso, não passou o crédito. Entende? Havia morar na Santo Afonso. Daí eu tinha uma frase, alguns já ouviram eu dizer, eu morava na Santo Afonso, na parte nobre, eu dizia. Na parte nobre. Eu costumava dizer assim, eu moro bem atrás, nas ruas de trás da igreja ali da Sagrado Coração de Jesus. Quem conhece essa igreja ali na Santo Afonso, é católica? Eu morava ali, realmente, a gente morava na quarta rua atrás, mas nem dizia que era na quarta. Eu dizia, não, bem atrás da igreja ali, conhece a Sagrado Coração de Jesus? É bem atrás. Porque as pessoas tinham entregar alguma coisa na Santo Afonso, ninguém ia. Era rejeitado. Depois, aí eu casei com a Graça e fui morar em Canudos. Gente, nós pedimos uma teleentrega do centro, por exemplo. Tu só conseguia teleentrega de Canudos. Quando tu ligava para o centro, daí tu dava, Rua Cairo 238. Tô bom de cabeça hoje. Que bairro? Canudos, não entregamos. Era assim, porque havia, e assim existe até hoje. Tem portão isso também? Tem. Eu não sei qual que é os bairros aqui, mas tem com certeza. Os judeus, eles tinham uma questão com os galileus. É bem importante você entender isso. Tipo assim, tu é lá da Galileia, sabe? Tu é lá da Santo Afonso. Tu é lá da Galileia, tu é sem cultura. Deixa ali para mim, por favor. Então eles vieram dizer, olha, uns galileus vieram lá da Galileia e foram oferecer um sacrifício. Pilatos pegou, o sacrifício era, o que era o sacrifício, gente? Eles levavam um animal ao templo, e aí eles confessavam o pecado, e um animal era morto como um sacrifício pelo pecado. Por isso que Jesus é o cordeiro que veio para tirar o pecado, ou para morrer no nosso lugar, um sacrifício. Estão comigo, sim ou não? Então assim, eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal, era cortado o pescoço do animal, para o sangue ser derramado, o sacrifício ser feito, então o animal morria em favor do pecado da pessoa. Por isso, aí o que Pilatos fez? Matou os galileus e misturou o sangue deles com o sangue dos animais que eles foram oferecer em sacrifício pelo pecado, entenderam? Estamos juntos até aqui? Foi isso que Pilatos fez. Aí olha o que Jesus está querendo dizer. Lembra da figueira no meio da vinha. Israel era todos eles, tá? Israel hoje somos todos nós. Por isso que a parábola é para nós. E aqui tem um princípio bem legal nessa parábola. Aí Jesus diz assim, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus, porque sofreram dessa maneira? Porque sofreram esse massacre pelas mãos de Pilatos? Vocês pensam, deixa ali ainda, vocês pensam que esses galileus aqui são piores do que aqueles que ficaram na Galileia? Porque viveram essa chacina aqui em Jerusalém? Ok, ele pegou Galileu, falou dos galileus. Agora olha o que Jesus vai dizer. Eu digo que não. Eu digo que não. No entanto, se aqueles que estão lá na Galileia não se arrependerem,
todos vocês também perecerão. Os galileus é um povo à margem, Santo Afonso, entendeu? Vai para o 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, uma tragédia, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de centro? Ele foi para o centro. O galileu não é pior do que o que mora no centro de Jerusalém. Ou vocês pensam que os 18 que morreram, foi uma tragédia, caiu uma torre, e as pessoas estavam passando por baixo, estavam embaixo, e Jesus está dizendo, aconteceu uma chacina, e aconteceu um desastre. Agora, essas pessoas que morreram nessa fatalidade, nesse desastre, eles não eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. E 5, eu digo que não. Ele pergunta, vocês acham que eles eram mais culpados? Eu digo que não. Contudo, se agora os judeus do centro de Jerusalém não se arrependerem, todos vocês também. Então, olha aqui para mim, a gente tem que ter muito cuidado na nossa vida, gente, de não julgar. Jesus, que é a nossa referência, ele diz o seguinte, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Essa parábola, ela diz o seguinte para nós, que nós temos que ter muito cuidado, porque a gente costuma apontar, olha a tragédia que aconteceu. Bom, se Deus permitiu é porque alguma coisa tinha, como é que a linguagem popular, a gente não fala isso, né? Mas o que a linguagem popular diz? Alguma coisa tinha de errado, ou não é assim? Jesus está corrigindo isso, ele está dizendo aqui, vocês não pensam que quem morreu numa chacina, numa tragédia, num acidente, é mais pecador do que vocês. E qual é o princípio que ele quer trazer em todo esse contexto? É o princípio do arrependimento. Nós estamos falando sobre o reino de Deus nos domingos. Sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, que é o tempo de Deus sobre a nossa vida, é quando Deus começa a governar a nossa vida, é quando nós começamos a andar debaixo do governo de Deus, e andar debaixo do governo de Deus, é andar debaixo daquilo que Deus instrui. Ele tem uma jornada, vou pegar essa palavra que foi usada aqui antes, a jornada do crescimento. Existe uma jornada cristã, e o primeiro passo dessa jornada é a questão do arrependimento. Lá em Mateus 3, 1 e 2, falando de João Batista, diz que quando aparece João Batista, pregando no deserto da Judéia, ele dizia, olha qual era a mensagem de João Batista, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. A mensagem de João Batista era arrependimento. Marcos 1, 14 e 15, disse, depois que João foi preso, Jesus foi, olha onde ele foi, lá na Galileia, proclamando o evangelho de Deus. E olha o que ele dizia, olha como o evangelho do reino é um tempo. Olha como está claro aqui. O evangelho do reino, buscar o reino, é entender um tempo na nossa vida. Jesus diz, o tempo é chegado. Que tempo? O reino de Deus está próximo, o tempo do reino de Deus reinar nos corações. E aí olha a mensagem de Jesus, a mesma de João. Qual era a mensagem? Arrependam-se. Eu não sei se vocês que estão acompanhando as parábolas já perceberam que a grande maioria das parábolas fala de arrependimento. Já percebeu, Anderson? Estudando, olhando e ouvindo,
quando eu prego, eu estudo, quando eu não prego, eu sento para ouvir o que foi estudado, e eu percebo que todas não, mas a grande parte das parábolas de Jesus está falando sobre arrependimento. Então é um tema importante? Não, é um tema central. Não é só um tema importante, o arrependimento, é um tema central. Lá em Lucas 24, agora já lá no final, Jesus já enviando os discípulos, Lucas 24, 46 e 47, olha o que vai dizer aí. E lhes disse, assim está escrito, que Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que já tinha acontecido, e que em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o quê? Então uma igreja que não, se eu não falar, se nós aqui MBCV, não eu, nós MBCV, não falar sobre a mensagem de arrependimento, nós não somos uma igreja cristocêntrica. Não tem como. Jesus disse que ele ia padecer, ele ia ressuscitar ao terceiro dia, e que no nome dele fosse pregado arrependimento. Para quê, gente? Para a remissão dos pecados a todas as nações. Preste bem, e não começando pela Galileia, começando por onde? Pelo centro, por Jerusalém, e aí indo. Lá em Atos 17:30, o apóstolo Paulo escreve, ora, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, ele notifica os homens aqui, seres humanos, a humanidade, que todos, em toda a parte, façam o quê? Façam o quê, gente? Se arrependam. Então, uma igreja cristocêntrica é uma igreja que fala de arrependimento. E, então, pensando nisso, eu fui ver o que é arrependimento, para nós pensar sobre isso hoje. Bom, se o reino, se na chegada, anunciando o evangelho do reino, Jesus vinha falando arrependam-se. João Batista dizendo o reino está próximo, arrependam-se. A parábola que nós ouvimos quarta-feira aqui, é sobre uma figueira. Que fruto é então, olhando o que veio antes, o pré-texto, qual é o fruto que o dono da figueira procurava nela? Uma palavra só, eu falei ela umas 10 vezes já aqui. Qual é o fruto, gente? Arrependimento. Por que o fruto é arrependimento? O que é arrependimento, Cássio? Vamos entrar na palavra arrependimento. Arrependimento no grego é metanoia. Essa é a palavra. Então eles não... Metanoia. E o que significa metanoia? Mudança de direção, mudança de mente, mudança de reação e mudança de atitude. No grego, a palavra metanoia significa mudança de direção, mudança de mentalidade, mudança na forma que eu reajo, e mudança na forma que eu conduzo a minha vida, nas minhas atitudes. Quando a gente diz assim na vida, estão comigo? Vocês estão comigo? O pessoal lá de cima do chimarrão, tá bom chimarrão? Ali também tem chimarrão, coisa boa, né? E o pessoal aqui do fundo tá ok também? Temperatura do ar tá boa? Hoje tá bom, né? Temos dia quente, né? Vamos voltar aqui. Muitas vezes na vida a gente pensa assim, olha só, às vezes eu vou pela Charlau, eu não gosto de ir por Estância para Novo Hamburgo, eu gosto de ir pela Charlau, mas a Charlau tá um caos, sim ou não? A Charlau, ela é para desenvolver um fruto do Espírito chamado paciência, é ou não é? Testa a nossa paciência, sim ou não, gente? A Charlau testa a nossa paciência. E aí, olha o que é arrependimento. Eu vou pela Charlau e tá tudo trancado. Aí eu penso assim, eu devia ter ido por... Aí às vezes a gente diz assim, ó, que arrependimento. Na escolha que a gente fez, sim ou não? Que arrependimento. Vai direto para Novo Hamburgo, né? Que arrependimento. Tu pensa isso, né? Ah, mas que arrependimento, eu devia ter ido por Estância. Pois é. Quando a gente diz isso, o que a gente está dizendo? Que a gente devia ter ido em outra
Entenderam o que é arrependimento? É ir em outra direção. Isso é arrependimento. Por exemplo, a árvore tinha que dar um fruto, ela não estava dando. O que é o fruto na nossa vida? É ir em outra direção. Que direção é agora? A direção do reino de Deus, a direção do governo de Deus, a direção daquilo que Deus orienta para a nossa vida. Essa é a direção. E é incrível, gente, porque quando a gente muda de direção, Deus também muda de ideia sobre a nossa vida. Quer ver? Olha o que diz 2 Crônicas 7:14. Olha o que diz o texto. Se o meu povo, e nós somos povo de Deus, a gente diz que é. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó, eu sou filho de Deus, amém. Olha o que o texto diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer que não devia ter ido pela Charlau. Isso é se humilhar. Está lá na Charlau e reconhecer, devia ter ido por instância. Essa humildade é eu errei. E orar. E me buscar. E agora preste atenção. E fazer o quê? E se converter dos seus maus caminhos. O que seria isso? Isso aqui é o arrependimento. É dizer o seguinte: eu não vou mais pela Charlau. Estão entendendo a metáfora que eu estou fazendo, né? Eu não vou mais pela Charlau. Eu sei que o melhor caminho para a minha vida é o quê? É a instância. O melhor caminho para a minha vida é os caminhos de Deus. Ao que Deus diz agora. Então, eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei o seu pecado. E eu sararei a sua terra. A figueira era uma terra, era Israel. A figueira somos nós. E arrependimento, gente, não é uma vez na vida. O cristão, ele precisa ter um coração arrependido. Um coração vigilante que fica olhando o caminho que está andando e toda vez que vê que esse caminho não está bacana, ele precisa o quê? Mudar de caminho. Arrependimento é metanoia no grego, e metanoia significa mudança de mente, mudar a maneira que pensa. Por quê, gente? Porque quem não muda o que pensa, não muda o que faz. Quem não muda o que pensa, não muda o que faz. É mudança de direção. Ou seja, é mudança de caminho. É mudança de reação. Ou seja, eu reagia com agressividade, agora eu reajo com amor. Eu me vingava, agora eu perdoo. Eu devolvia na mesma moeda, agora eu não devolvo mais. Mudança de reação. Mudança de atitude. Um dos frutos do Espírito, e o Espírito, ele está na vida do cristão. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. É domínio próprio. Ô gente, se você entender alguns princípios nessa noite do arrependimento e da mudança de vida, vocês vão pensar assim: é isso que eu quero para a minha vida. Eu estava observando, João 10:10, Jesus diz assim: o ladrão, ele está falando do maligno, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Os mandamentos de Deus são vida. E o pecado é morte. Não só a morte eterna, mas a morte na vida terrena. A morte durante a vida terrena. Quer ver como eu vim para que tenham, como a vida que Deus veio nos trazer, uma vida em abundância? Vou dar um exemplo para vocês. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Você sabia que tem muita gente presa que não é bandido? E sabe por que está presa? Porque não conseguiu controlar suas emoções.
perdeu o controle. Perdeu o controle. Vou pegar o caso do Daniel Alves, jogador da seleção do Barcelona. Ele bebeu umas a mais, perdeu o controle, quis ter uma relação à força com uma mulher. O Daniel Alves, ele é bandido, gente? Não, ele não é bandido, mas ele perdeu o controle. Está condenado lá na Espanha, porque ele perdeu o controle. A falta de Deus na nossa vida, a falta do Espírito Santo, a falta da comunhão com Deus, destrói a vida. Deixa eu te falar uma coisa. A melhor consequência do pecado é um atraso de vida. Entenderam? A melhor consequência do pecado é atraso na vida. Vou traduzir para você. Em hipótese alguma, vale a pena pecar. Por isso que o cristão, ele tem que ter um coração o quê? Vocês estão entendendo, gente? Está fazendo sentido para vocês? Vale a pena obedecer a Deus. Gente, Deus não nos pediria o arrependimento se não fosse bom para... Não pense que o arrependimento é bom para Deus. O arrependimento é bom para nós. Obedecer a Deus não é bom para Deus. Para Deus, na verdade, não muda nada. Por que o pecado lá no Antigo Testamento já tinha o olho por olho, dente por dente, quer dizer, matou, vai morrer? Por que a lei punia? Porque o pecado destrói. O pecado destrói. Vocês querem ver um exemplo? Moisés, ele era povo de Deus, mas foi criado ali, não vou entrar no contexto da história, foi criado pela filha de Faraó. Então foi criado lá, junto no palácio, mas ele era povo de Deus, ele era hebreu. Aí quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, o que ele faz? Mata o egípcio. E depois ele foge, porque o que ele fez pesou na consciência dele. E claro, em algum momento alguém ia falar, porque como diz o ditado, segredo entre dois, só se morreu um, né? Então antes que viesse à tona, que ele matou um egípcio, que estava punindo um hebreu, ele foge, mas porque a atitude dele pesou na consciência. O pecado sempre pesa. O pecado, na pior das hipóteses, ele atrasa a tua vida. Desculpa, na melhor das hipóteses, na pior ele destrói. Por isso que o tema central de Jesus é o arrependimento. Que não é só um choro, mas é uma consciência do quanto uma vida contrária ao que Deus instrui é prejudicial. E o quanto quando nós temos um coração arrependido, olha o que diz lá em Jeremias 17, dos 18, do 7 ao 10, olha o que diz ali. No momento em que eu falar, é Deus falando aqui, tá? No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, então eu também me arrependerei do mal que eu pensava fazer. Olha aqui, o 1 ano que Deus dá lá para a figueira, a chance para mudar, a chance para a gente se arrepender, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã.
Deus está dizendo, se eu projetar a colheita, mas se a nação se arrepender, eu também mudo. E é tão incrível, olha aqui para mim que eu vou dizer aqui agora, quando eu li esse texto hoje, eu fiquei pensando, meu Deus, Deus tem a humildade de mudar a opinião, e nós, seres humanos, muitas vezes morremos com a nossa razão, sim ou não? Deus que é Deus muda de opinião, e o homem, o ser humano, ser humano, muitas vezes está destruindo a própria vida, a família, a empresa, morre abraçado com a sua razão, com o seu orgulho. Olha o que Deus diz aqui, se tal nação se converter do mal, o que Deus diz? Também presta atenção que arrependimento é mudança, gente. Deus diz, eu também me arrependerei, eu também vou pensar diferente dessa nação, eu também vou mudar a direção que eu tinha dado, determinado para essa nação, eu vou mudar. Só que ele disse o contrário também, agora no 9, ele diz, e no momento que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, que eu vou abençoar, que eu vou edificar, que eu vou plantar nesse lugar, mas se esse reino, essa nação, mudar, e começar a fazer o que é mal perante mim, e não der mais ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei, do bem que eu houvera dito que lhe faria. Só até ali. Quer dizer, Deus dizendo, eu mudo. Arrependimento é a mudança, Deus muda. Gente, arrependimento, ele torna o nosso passado mais leve, e muda o nosso futuro. O que Deus diz, eu vou usar de misericórdia. Quando a gente se arrepende, Deus usa de misericórdia. Isso aqui que é misericórdia, é a riqueza de Deus, a bondade de Deus sobre as nossas misérias. Isso é misericórdia, a riqueza de Deus sobre as nossas misérias. É Deus dizendo, eu vou ter misericórdia, eu vou ajudar vocês, e eu vou mudar aquilo que eu tinha predeterminado. O maior erro espiritual que um cristão pode cometer é achar que não precisa mais de arrependimento. Anota isso para você. Você que está em casa, anota isso. Um dos maiores erros que nós podemos cometer é achar que por sermos cristãos já há tempo, nós não precisamos mais de arrependimento. Vocês estão entendendo que Deus, em toda a sua trajetória, Ele vai mudando? Percebe por esse texto, sim ou não? A gente não leu o versículo 13 de 2 Crônicas 14, coloca o 13, Brian, por gentileza. 2 Crônicas 7, 13, a gente leu 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome e tal, mas olha o que vem antes, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar uma peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, entende? Deus já tinha determinado uma colheita. É incrível isso. Olha a bondade de Deus. Bom, a gente merecia o inferno, mas Deus enviou Jesus para construir para nós um caminho até o céu. Da mesma forma, muitas coisas que nós plantamos errado, elas trariam colheitas erradas, mas se a gente se arrepende, olha, eu quero que você saia daqui não pensando que arrependimento é simplesmente uma dor, um choro,
por você ter ido pela Charlau, não. Arrependimento é uma bênção. O arrependimento é bom. O arrependimento, ele gera a bondade de Deus sobre a nossa vida. Estão entendendo isso da mensagem? Sim ou não? O arrependimento ele gera, era para a gente escolher o mal, mas Deus se arrepende, muda e diz: eu vou te dar o bem. Sabe como é que é Deus? Deixa eu explicar para vocês como é que é Deus. Deus é o seguinte: algumas vezes, e talvez eu tenha que fazer isso mais vezes, mas algumas vezes eu digo para o meu filho assim: se tu não mudar isso aqui, eu vou te dar um castigo. A gente não bate, a gente dá castigo. Aí, como qualquer criança, ele volta a fazer. E aí a gente diz o seguinte: a gente estabelece o castigo. E daí ele começa a ser aquele filho perfeito. Acontece com vocês, não? Aí ele começa a ser aquele filho perfeito. E daí a gente tinha um castigo de uma semana. E daí no segundo dia, a gente se arrepende do mal que tinha projetado. Entenderam? A gente é assim, sim ou não? Ou será que só eu sou mole assim? Como é que é lá, Adriano? Amolece também? Porque eles começam a ser perfeitos, né, gente? Lava a louça, tira lixo, bota a roupa no lugar, faz o tema sem pedir, vai tomar banho sem pedir. Começa, entende? Eles se arrependem do mal que eles fizeram. Vocês estão entendendo? Nós, nossos filhos, Deus com nós. E aí a gente está lá 7 dias, eu chego para a Grazi: Grazi, mas 7 dias, acho que a gente deu uma exagerada, né? Mas na verdade o nosso coração já mudou, porque Ele mudou. O nosso coração já mudou. Aí vem aí vem o que? Vem a misericórdia. Daí a gente senta, a gente faz toda aquela cena. Deus nem faz isso, né? Mas eu faço lá em casa. Não, senta aqui, é o seguinte, ó. Por causa daquilo, aconteceu isso, e por causa disso, o arrependimento, né? A tua mudança de caminho, não é dessa forma que a gente fala. Então assim, ó, está liberado. Meu Deus, o olho brilha, o sorriso abre, porque ele pensa que é mais uma dura. Antes, já está com o castigo, ele pensa que vai levar mais uma, porque eu chamo sério, né? Olha só, senta aqui, quero falar contigo. Eu começo a validar, ó, tu fez isso, tu fez isso, tu fez isso, tu fez isso, que bacana, parabéns. É bacana demais, é bom demais ver isso e tal. E a gente fez isso para o teu bem, não para o teu mal. Mas como tu foi extraordinário 2 dias, tu está liberado do castigo. Entende o que é a misericórdia de Deus? Era para tu colher 7. Tu colhe 2, e Deus olha para o teu coração e vê mudança, e Ele diz: não precisa colher mais nada. Isso é a graça. Vocês estão entendendo o que é a graça? A bondade e a misericórdia de Deus? É quando Ele vê: poxa, mudou o que Ele está pensando, porque só nós e Deus sabemos o que a gente pensa. Deus sabe, daí Deus olha o que você está pensando, e você está pensando: não, eu tenho que me ajustar, eu tenho que me alinhar, eu tenho que melhorar. Não é assim. Aí Deus olha a mente, aí Deus até bota uma provinha assim, sabe? Te larga pela Charlau e tu bota um louvor e começa a adorar a Deus. Ah, legal, show. Entende? Aí Deus coloca uma provinha e tu passa naquela prova. E Deus diz: mudou a reação. E alguma coisa, uma coisa mundana aparece diante de ti. Tiago 4,4, o Senhor diz assim: infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aquele que quiser ser amigo de Deus, ele vai ser inimigo do mundo. Aí vem alguma coisa desse mundo e se apresenta para ti, e tu diz: não, isso aqui, eu não vejo Deus nisso aqui, então eu... Aí Deus veio, mudou de atitude.
mudou de atitude. E aí Deus olha para Jesus que está sentado à direita de Deus. Poxa, a gente deu 7. Mas olha lá Jesus, olha o que ele está pensando. E a pessoa está lá dentro dele, entende? Eu vou ajudar o necessitado, eu vou servir na igreja, entendeu? E aí olha a nossa mente está voltada para coisas boas, para coisas construtivas. Aí Deus olha para o Espírito Santo, uma reunião de família, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles fazem aquela reunião e diz: tu está vendo lá? Deus faz isso? É só olhar o livro de Jó, que Deus diz para o diabo: olha lá o meu servo, Jó, homem reto, íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. Se Deus fala até para o diabo de nós, não vai falar com a Trindade? Aí fala com a Trindade e vê um coração arrependido, vê que estava indo, já estava na Charlau, mas dá a volta e vai por instância. No final fica mais longe, mas faz a volta. E aí Deus faz aquela reunião e diz: chega, não, 2 dias está bom, vamos liberar a bênção de novo sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a vida dessa família. É isso que aquele servo diz: deixa eu colocar um adubo nessa figueira. Ela vai se arrepender, ela vai dar o fruto é arrependimento. Ela vai dar o fruto é mudança. Não dava fruto a figueira, agora ela começa a dar. Lá em Mateus 3:8, João Batista diz para as pessoas que vinham até ele: produzir, pois, o quê? Frutos que demonstrem o quê? Arrependimento. E quais são os frutos que demonstram arrependimento? É quando o primeiro passo é arrependimento, ok? E aí o que acontece na sequência? O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Que está lá em Mateus 6:33. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É você começa a construir práticas espirituais na sua vida. Práticas espirituais na sua vida. Você começa a ser uma pessoa de oração. Você começa a andar em justiça. Ser uma pessoa mais justa. Você começa a ser uma pessoa mais generosa. Você começa a buscar mais a Deus. Buscar mais a Deus. O primeiro passo é o arrependimento. O segundo é essas novas obras. E nessa jornada cristã, o terceiro ponto é o exercício da reconciliação. Atenta para esse terceiro ponto aqui, que eu vejo em falta isso hoje na igreja. O que é o exercício da reconciliação? Diz a palavra lá em 2 Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Deus nos reconciliou com Ele mesmo, através de Jesus. E agora Ele nos deu o ministério. O ministério é o exercício. É uma responsabilidade. Olha aqui, cristão. É uma responsabilidade. Ministério significa exercício. A palavra ministério significa exercício. Um exercício, uma responsabilidade, uma função. Qual é a função do cristão? A reconciliação. Agora preste atenção. A saber, saibam que Deus estava em Cristo lá na cruz, reconciliando consigo o mundo, não cobrando dos homens as suas transgressões. Deus estava perdoando, Deus estava reconciliando a humanidade com Ele, e Ele nos confiou essa palavra, a palavra da reconciliação. Então vem comigo, o primeiro é o arrependimento, e essa mudança de caminho. E aí o segundo ponto é
é os frutos dessa mudança de caminho. A gente começa a andar a vida, levar a vida diferente, pensar diferente, agir diferente, reagir diferente, escolher o caminho diferente. E aí o terceiro ponto é a reconciliação. Eu me lembro que nossa, como eu queria ver o pai e a mãe na igreja. E eles implicavam comigo de eu vir aqui. Como eu queria, como eu orava por eles. Pela salvação da minha família. Como eu orava. Os meus amigos. Até hoje eu sou assim. Eu quero que as pessoas com quem eu me conecto se voltem para Deus. Porque eu sei que é a maior e melhor escolha da vida delas. É aceitar Jesus como Senhor da vida e é procurar andar nos caminhos dele, porque são os melhores caminhos. Vocês estão entendendo isso, gente? E como tem gente religiosa, mas que só vive para si, em torno de si, até o ministério é si. É si, é os seus. É um evangelho egoísta. Nossa igreja está contaminada por esse evangelho. Mas a gente vai vacinar, a gente vai se vacinar esse ano, amém? Se vacinar, já começamos no pit stop. Porque a ideia é o exercício, é uma responsabilidade que Deus nos deu, a reconciliação. Você orar pela sua família, você orar pelos seus amigos. Você querer aproximar pessoas de Deus. Você querer o melhor para as pessoas que você gosta. E o quarto e último nível, sendo bem sucinto, mas é isso, não vai fugir disso. É você depois que entende o arrependimento. Agora, viver o reino ou debaixo de um novo estilo de vida. Você exercendo essa responsabilidade da reconciliação. E aí a gente vai para o quarto nível. Um quarto passo, que é entender que a sua vida nessa terra tem um propósito. E esse propósito é você ser sal, você ser luz. Você ser um bom mordomo daquilo que Deus colocou na sua mão. Sabe o que é ser sal e ser luz, por exemplo? Ser um bom mordomo. Deus deu a sua família para você cuidar bem da sua família. Talvez Deus te deu colaboradores, colegas de trabalho, talvez Deus te deu um chefe, você cuida bem deles. Você cuida bem dos seus amigos. Você ser sal, você ser luz, você ser bênção. Você fazer a diferença no mundo corrompido e perdido, sem valores, que está perdendo a moral. Você ser um pilar, não de cobrança, não de acusação, mas você ser um porto seguro para as pessoas ao seu redor quando elas precisarem. Você ser aquela pessoa que as pessoas dizem: posso falar contigo? Tu pode orar por mim? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é um sinal de que o teu cristianismo está influenciando. A tua vida com Deus está ecoando sem você falar nada. É quando alguém lá no seu trabalho diz o seguinte: eu sei que tu é da igreja. Eu sei que tu é um pouco mais perto do cara aquele, sabe? É assim que as pessoas falam, né? Tu é um pouco mais chegado, né? Queria te pedir para orar por mim. Queria te pedir para orar pelo meu casamento. Queria te pedir para orar pelo meu filho. Queria te pedir para orar, que eu estou com um problema, eu estou com depressão. Esse é o quarto nível. Primeiro, você se arrepende. Segundo, você começa a andar diferente.
porque agora é debaixo desse reino. Terceiro, você começa a ter no seu coração a reconciliação. A reconciliação. Hoje todos os irmãos do Pai, todos já venceu o tempo deles, o Senhor já recolheu, mas os da mãe são ruins de lida, gente, não morre um. Né, mãe? Estão tudo vivo, né? Graças a Deus, diz ela, graças a Deus. E estão todos na igreja, né, mãe? A mãe foi lá visitar a irmã dela, a tia Lourdes. Longe, né? Perto do que mesmo, pai? Erechim, não é? Porque lá longe, gente, longe. No interior, sabe? Aonde o diabo perdeu as botas, tu ainda dobra a direita. E anda mais um pouco. Aí tu encontra um distrito lá. E lá nesse distrito tem uma igrejinha. E a mãe foi lá e me contando que a irmã dela é quem limpa a igreja. Foi junto com ela, né, mãe, limpar a igreja lá, né? Foi limpar a igreja para o culto. Eu nunca evangelizei a minha tia, mas eu sempre orei por toda a nossa família. Essa coisa da reconciliação. Você ora pela sua família. Você ora pelos seus filhos, pela salvação deles. Pela salvação. Estou falando do seu filho, Deus abençoar, mas pela salvação deles. A oração, ela é uma prática cristã. Quem não ora ainda não entendeu o que é o cristianismo. Quem não adora, não estou falando quando vem na igreja, ainda não entendeu o que é cristianismo. Vocês entenderam os níveis? E aí o quarto nível é esse. É quando as pessoas começam a ver Deus em nós. E dizer: tem como tu me ajudar em oração? Vamos colocar de pé. Qual nível você está? Aliás, eu não vou nem dizer qual. É bom você saber o nível que você está. Vamos lá, conecta comigo aqui, tá? Número 1, qual nível você está? Número 2, qual nível você deveria estar exercendo? Será que você já não deveria ser aquelas pessoas que outros estão levantando a mão e dizendo: me ajuda? Tu que é mais chegado no homem, me ajuda. Será que você não é um religioso que acha que não precisa mais se arrepender? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Estão comigo ainda? Conectada comigo? Estão comigo? Principalmente os mais antigos aqui. Para nós, começar em mim. É melhor ser um pecador arrependido do que um falso, perfeito cristão. É melhor ser um pecador arrependido do que um falso, perfeito cristão. Sabe o que acontece quando a gente busca mais a Deus? Aqui ó, eu estou mais na luz que vocês. O que acontece quando a gente chega mais perto da luz? A gente vê mais o nosso defeito, a nossa sujeira. A gente não vê menos, a gente vê mais. A gente nunca pode perder essa essência de ter um coração arrependido, de entender que nós temos que nos arrepender quase todos os dias. Deixa eu falar para vocês que quase todas as vezes que eu dobro o meu joelho, eu tenho que dizer para Deus: Senhor, tem
misericórdia. Quase todas as vezes que eu dobro meu joelho, eu tenho que dizer: Senhor, tem misericórdia, porque eu sou pecador. E eu fico pensando que por anos eu não disse mais isso. Eu não fazia mais isso. Por quê? Porque eu era um falso, perfeito cristão. Um falso perfeito. Porque o próprio Paulo diz, apóstolo Paulo, ele diz: eu vejo dentro de mim, nos meus membros, ele fala, uma força que está lutando. É minha carne lutando contra o meu. A diferença de uma pessoa que está entrando nos caminhos do Senhor para uma que está nos caminhos do Senhor, sabe qual é? A que está entrando erra, certa. Erra, certa. Tá, e o que já está nos caminhos do Senhor? Ele acerta, erra. Ele acerta, erra. Por isso que precisa continuar com o coração arrependido. É melhor nós orar, porque hoje eu consigo falar bastante. Eu não sei dizer, às vezes é assim. Só quem ministra sabe como é que é, né? Às vezes é assim, a gente consegue falar um montão. Às vezes parece que falta palavra, às vezes sobra palavras. A palavra falou com você hoje? Sim? Então aquilo que a palavra falou, sobre isso que a palavra falou, glória a Deus. Será que você não está vivendo um falso perfeito cristão? E você não se arrepende há muito tempo, e quem sabe hoje é uma noite de você dobrar o seu coração diante de Deus de novo e dizer: Senhor, eu preciso me arrepender. Será que não é tempo de você viver já as práticas cristãs? Orar mais, ser mais justo, mais generoso, buscar mais a Deus. O texto que a gente leu diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Será que já não é tempo de você buscar mais a Deus? E você está lá naquela mesma coisa de sempre, e talvez Deus está te chamando a buscar mais a Ele. Mais a Ele. Será que você já não está aqui há bastante tempo e você já esqueceu que existe uma responsabilidade cristã, que é a reconciliação? Será que você já não esqueceu de orar pela sua família, de orar pelos seus filhos, de orar pelos seus pais, de orar pelos seus irmãos, de orar pelos seus tios, de orar pelos seus amigos? Ou será que você é cristão há tanto tempo e ninguém olha para você e diz: me ajuda, ora por mim, ora comigo, me ajuda em oração? O que a palavra hoje despertou dentro de você? Todos precisamos de arrependimento, não importa se galileus ou judeus, não importa a sua cidade, não importa o seu nível espiritual. A figueira, Deus espera os frutos dessa figueira que Ele tanto cuida, que somos nós, plantada no meio dessa vinha que é o mundo. O fruto do arrependimento, o fruto de novas obras, de novos caminhos, de novas atitudes, de novas reações. O fruto de nós termos esse coração voltado para a reconciliação. O fruto onde pessoas são abençoadas através da sua vida. Pai, obrigado pela Tua palavra. Uma palavra que falou demais no meu coração, e eu Te agradeço por ela.
eu recebo essa palavra no meu coração, desde o momento que ela foi construída, na Tua graça, na Tua direção, até agora, compartilhando aqui com os meus irmãos e as minhas irmãs, eu recebo essa palavra no meu coração, e eu me comprometo, Senhor, a buscar, dentro das minhas limitações, da minha humanidade, das minhas fraquezas, buscar me alinhar a ela, Pai. Eu estendo essa oração a cada um que está aqui, a cada um que está nos assistindo. Senhor, nos ajuda a ter esse coração arrependido diariamente. Espírito Santo, nos ajuda a andar debaixo desse reino, desse governo, dessa direção. Espírito Santo, nos ajuda a exercermos o maior ministério, talvez o grande ministério que o Senhor nos confiou, nos deu a responsabilidade, que é o da reconciliação. Estamos dentro da igreja, a nossa família se perdendo, amigos se perdendo, porque nós não oramos, nós não pensamos na salvação dessas pessoas. Tem misericórdia do nosso egoísmo e nos ajuda, Pai, a ser sal, a ser luz. Nos ajuda, Pai, a sermos essas pessoas que os outros possam ver a luz do Senhor em nós e dizer: me ajuda. E quem sabe esse pedido de ajuda deles seja uma porta de salvação, uma porta de evangelizarmos, uma porta de reconciliarmos. Senhor, que essa palavra possa nos despertar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.